Então, todo dia você tem que conhecer o problema do seu cliente, a realidade que está acontecendo para poder argumentar. Tanto é verdade que o STJ hoje, né, tem aquela decisão que eu tinha mencionado em 2018, considera, pelo menos nessa decisão, ela ficou um pouco paradigmática, né, ela não é um precedente vinculante, mas de certa forma é persuasivo. Essa decisão considerou um contrato assinado digitalmente como título executivo extrajudicial. Quando você diz contrato assinado digitalmente através de certificado judicial? Através de certificado. Padrão ICP Brasil, na medida provisória 2200, Sim, né, sim, de sim. 2001. Hoje em dia tem aqueles aplicativos já, alguns contratos que clientes nossos assinaram, né, onde você passa um e-mail, a pessoa acessa, faz uma assinatura qualquer e vai passando, vai habilitando. Tem uma cadeia de ordem de pessoas que vão assinando e da medida que um vai assinando, habilita para o outro assinar. Um assinando, a medida provisória aprovou, enfim, validou, regulamentou isso. Esses contratos são válidos como títulos executivos, inclusive. Não é uma coisa. Isso volta naquela pergunta original que eu fiz no meio, enfim, numa pergunta anterior. Não é uma coisa já dada. Isso, assim. Claro, tem um problema. Qual o problema? Tem um problema de você reconhecer a pessoa, se o e-mail foi a pessoa que acessou mesmo, se não era um e-mail que estava logado, estava logado no computador e outra pessoa acessou e deu ok por ela e ela não devia ter dado ok. Enfim, tem um monte de problema que a gente consegue relacionar aqui. Mas não é uma coisa que já está dada e assim, não há uma. Não se exige, nesse caso, uma espécie de inversão de ônus de prova da falha do que ocorreu, mas não é uma coisa mais benéfica, pensando que teoria também, de permitir esse tipo de validação de assinatura digital, seja por esses sites, seja por esses instrumentos que, enfim, são negociações grandes. Negociações grandes, mas também pelo próprio certificado digital, você vai lá, pluga ele, espeta o teu certificado, assina em PDF, está lá reconhecido dizendo data e tal, tal, tal. Por quê? Porque muitas instituições já substituem essa assinatura, a validade jurídica da assinatura do certificado digital para aquela assinatura reconhecida em cartório carimbada como, entendeu? Assim, já se equipara. Assim, Já se equipara o eu certificado digital sou a por essas. favor, no direito processual que você está trazendo, a gente ter um estudo totalmente direcionado ao processo eletrônico. Porque a realidade que eu vou aplicar num processo digital é totalmente diferente do processo físico. Processo judicial, você está dizendo? Sim. Tá. Não só o judicial, administrativo, qualquer coisa que seja levado para o digital. O contraditório é diferente, ampla defesa é diferente, sempre vai ter uma nuance diferenciada. Isso. Então, assim, eu até digo que é o devido processo legal digital ou devido processo legal eletrônico, porque é totalmente diferente. E eu menciono isso no estudo que eu faço, né, que eu tinha mencionado, do porquê que eu não uso QR Code. Eu não uso QR Code no meu peticionamento. Isso é só um exemplo. Você está falando de certificadora? Sim. Porque é bem aceito por os tribunais? Alguns até regulamentaram o uso do QR Code aceitando. Tudo bem. Só que, vamos lá, eu sou processualista. Eu vou escanear o QR Code. Eu vou sair do PJE. O que não está nos autos não está no mundo. Não, sim, ok. Primeiro ponto. Segundo, segurança jurídica. O link que está sendo direcionado, eu posso mudar. Eu posso modificar o conteúdo que está naquele link. Certo. Terceiro ponto. Inclusive, tem muito erro na leitura do QR Code. Eu até brinco com meus alunos, né? Vai ser lindo você tentar passar o QR Code, Não aí tem lá. corrompe e você vai para outro site. Já pensou em ir pro X-Vídeos? A vergonha que vai ser? O gemidão do WhatsApp. Então, assim, terceiro ponto. E se o conteúdo do link estiver em desacordo, em contradição com o que eu apresentei O que dentro dos vale? autos? O que vale? Não, o magistrado vai considerar o que está dentro dos autos, porque o que não Claro. está nos autos não está no mundo. Eu falei, então por que foi pro QR Code? É comunicação, eu acho assim, acho que tem uma diferença aí do QR Code, certo, que sai do PJE, tá tudo certo. Eu tô dizendo, isso, assim, eu tenho uma tendência pela lógica, a lógica jurídica é diferente da lógica matemática e tal, exato, mas pela lógica, assim, sai do WhatsApp, tudo aquilo é risco de quem está comunicando, por fora do PJE, você, nesse risco, o risco é de quem está comunicando, não de quem está recebendo a comunicação. Mas eu estou dizendo uma coisa, eu tenho um contrato, eu tô comprando uma casa, a casa da Ágata. Você vai me vender uma casa por, sei lá, R$1 milhão. E a gente vai assinar no certificado digital.
os termos desse Eu contrato. assinaria em blockchain rapidinho. Porque tem Exato. compra e venda em blockchain. Exato, ponto. Nós vamos chegar aí. Eu sou. Assim, quando eu digo que os cartórios vão acabar, é que boa parte dos serviços cartoriais vão. A questão do reconhecimento de firma é uma coisa que está em desuso para quem tem certificado digital. Porque hoje, boa parte, eu não sei se todo mundo aceita, mas se todas as instituições aceitam, especialmente o judicial. Mas o judicial aceita o contrato assinado pelo certificado digital. A gente vai esbarrar num outro tema sensível que nem todo mundo tem acesso. Não, ok, beleza. E assim, você não vai excluir a o possibilidade. problema é que muitas vezes a lei exclui. Como você assim? só vai fazer dessa forma. Aí você diz assim, tá, mas eu não tenho como fazer para todo mundo. Não é o estado atual, certo? Hoje o Na que verdade, tem é uma permissão. Hoje a regra gente tem duas situações. O acesso à informatização e se ela realmente a informatização está sendo acessada. Eu tenho duas realidades. Uma, nem todo mundo tem acesso. Ok. Segundo, a pessoa até tem acesso, mas não sabe usar. Ela não acessa como ela deveria, porque ela não tem conhecimento. Eu acho que o problema aqui está no teu segundo exemplo. Porque o primeiro exemplo eu acho que não é uma realidade de hoje. Acho que a medida provisória, especialmente nessa assinatura de documentos e validade de contratos assinados de maneira digital, seja pelo aplicativo, pelo certificado digital token, seja por aqueles programas que são validados para fazer esse tipo de assinatura, é uma coisa, você está ampliando uma forma de. Quem não tem acesso vai para o cartório e mantém o que é padrão há séculos. Tudo bem. A segunda questão é o exemplo. Isso porque é um caso concreto do escritório. Nós fizemos uma intermediação de uma venda de um ativo minerário, ou seja, uma Sim. grande mina, onde uma empresa grande de mineração adquiriu direitos minerários de uma empresa pequena, que era a nossa cliente. E essa operação ela foi validada por um desses aplicativos que estão reconhecidos. Eu não lembro o nome exatamente. Tem um aplicativo que roda em blockchain. Lá fora é muito válido. Pronto, é válido. Como é que é a operacionalização? Sempre que a gente assinou pelo nosso cliente, a gente assinou também o contrato. Foi assinando um, foi abrindo para outro. Foi assinando um, foi abrindo para outro, até que todo mundo recebe e-mail. Numa dessa, recebo para mim, tá no meu e-mail. Meu e-mail ele tem um login aberto no meu computador de escritório, já vai automático. Numa dessa, sei lá, um funcionário, um sócio, sei lá, qualquer pessoa entra no escritório, entra no meu computador e já tá logado. Tá logado o e-mail, ele vai lá e dá um ok por uma coisa que eu não dei ok. Eu tô tentando criar uma caricatura. Eu tô criando uma caricatura. Foi a mesma polêmica que a gente tinha trazido aqui. Eu tô criando aqui uma caricatura de alguma coisa que é possível, vai. Sim. E aí o cara assina. Beleza. Numa situação antes da tecnologia, só eu poderia ir lá no cartório, fazer. Bati aqui na mesa. Nesse ponto é até importante a gente fazer falar. o reconhecimento da assinatura, eu tô pagando lá, eu tô assinando a minha cara que ela tá vendo e tal. Beleza, é mais difícil acontecer. É uma segurança que a burocracia jurídica talvez exija. Mas hoje, uma pessoa pode entrar, pode ocorrer. Existe uma diferença de ônus da prova de. Assim, se eu provar talvez o que aconteceu, e é mais difícil do meu lado. Aí tem a prova diabólica. Tem a prova diabólica, exato. Como provar que eu não fiz? Essa é uma prova diabólica. Como provar que eu não fiz? Difícil é impossível de ser realizada. Agora, isso não exige, não é um ônus do avanço tecnológico, ou seja, esse risco, o direito não é benéfico que isso se avance e que a gente tenha os cuidados de utilizar essas ferramentas que facilitam a nossa vida no mundo real, já que tem gente que vende carro através de um aplicativo de conversa. Tem os defensores do sandbox, né? A caixinha de areia, um período que a gente possa se utilizar sem precisar de novas regulamentações ou limitações, né? Tem várias teorias.